8 em cada 10 profissionais que pedem demissão pedem por causa do chefe. Tela azul. O tema do vídeo de hoje daria assunto para uma longa-metragem, mas como aqui no canal eu simplifico tudo para vocês, para ser o mais prático e objetivo para você colocar a mão na massa desde ontem, hoje não vai ser diferente. Se prepara porque eu vou te contar o que eu aprendi ao longo da minha vida sobre contratação de pessoas e vou te contar alguns detalhes que eu passei, mas também que eu aprendi com outros empreendedores, lições e aprendizados que eles me disseram, outros líderes por aí. São 3 dicas fundamentais para que você nunca mais erre na contratação de uma pessoa. Fica comigo, se você não quiser errar numa contratação, já dá o joinha aqui no vídeo enquanto a vinheta roda. Olá meus pequenos e futuros gigantes empreendedores aqui do Brasil, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal de empreendedorismo mais descomplicado do YouTube. Eu sou Daniel Nigri, se você quiser ver toda semana um vídeo novo com dicas e entrevistas para te ajudar nessa jornada a criar uma empresa de sucesso, você já sabe, né? Clica aqui embaixo, se inscreve, ativa a notificação para você não ficar por fora de nada. E você sabe, eu imagino que você já saiba que contratar a pessoa certa é uma das principais alavancas para o sucesso da sua empresa. Mas por que então que a gente ouve tantas histórias de chefes e funcionários insatisfeitos se na grande maioria das vezes eles tiveram a oportunidade de se conhecer antes de fato trabalharem juntos? Pois é, o problema está exatamente no processo de escolha. Quando você vai contratar uma pessoa para determinada posição, quando você vai contratar uma agência de marketing terceirizada para cuidar da sua empresa, ou quando você vai contratar um editor de vídeo para o seu canal do YouTube, como é que você faz? Quais são os critérios que você leva em consideração para escolher entre o candidato A ou o candidato B? E antes de colocar a mão na massa, só mais um ponto importante que eu preciso contar para vocês. Hoje aqui nas minhas empresas, tanto para o Luz Câmera Empreenda quanto a minha marca de moda Artigo 26, eu não tenho funcionários diretamente dentro da minha estrutura de empresa. Foi uma decisão estratégica minha, de negócio que pode ser que mude daqui para frente, sei lá, mas hoje eu trabalho com pessoas e empresas parceiras. É uma decisão minha, não tem certo ou errado, mas na época que eu trabalhei em empresa eu já tive uma equipe de pessoas abaixo de mim. Então tudo que eu vou te contar aqui sobre contratação dos 2 modelos terceirizados, que é o modelo que eu trabalho hoje, e no modelo de empresa com funcionários embaixo da estrutura organizacional, que era o que eu fazia antes, eu vivi na prática as 2 versões. Mas por favor, não leve tudo que eu te falar aqui como verdade absoluta. Esse é um tema extremamente crítico e com algumas visões diferentes. Eu vou te dar hoje a minha opinião sobre isso. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também alguns livros para te ajudar nesse processo. É muito importante que você não fique só com uma visão. Você precisa fazer a sua escolha. Vamos lá, a primeira dica que eu te dou no processo de contratação para escolher a pessoa e a empresa parceira certa é que você precisa desenhar com muito carinho e com muito detalhe as suas expectativas em relação à contratação. E não tem segredo, você tem que dedicar muito tempo mesmo, porque não tem mágica. Como é que você vai contratar uma pessoa certa, uma pessoa que você queira, se você não sabe o que ela vai fazer, quais são as competências, quais são as habilidades que ela precisa ter para executar a função que você espera? Por exemplo, se você tiver uma brigadeiria, você está querendo contratar essa pessoa para quê? Para trabalhar na produção, para trabalhar na parte de compra de matéria-prima ou para trabalhar pelas vendas da sua empresa? Provavelmente você está em busca de alguém ou porque você não tem tempo para mais nada, ou porque você não consegue, você não sabe realizar uma determinada função, você não tem conhecimento. Então você tem que contratar alguém muito complementar a você, não fique na sua bolha. Que habilidades que essa função, que essa pessoa vai ser contratada para, precisa? Se ela for de vendas, muito provavelmente ela precisa saber se relacionar com clientes e talvez um pouquinho saber bem de números. Mas e se ela for de produção, que outras habilidades essa pessoa precisa? Ela precisa ter muito foco em qualidade, mas será que ela precisa também ter algum conhecimento em números? Quais são os comportamentos esperados dessa função? Você quer que seja uma pessoa que toque mais a mão na massa ali na produção, mais operacional? Ou você quer que seja uma pessoa de liderança com visão estratégica para te ajudar a liderar a sua empresa? Mas cuidado, e aí um ponto de muita atenção, porque é muito comum, mais do que você imagina, e aí vai dar alguma merda. Muito provavelmente, depois de você listar todas as habilidades, todas as competências, tudo que você espera dessa pessoa, muito provavelmente você desenhou um super-homem. Ou a Mulher Maravilha. Na verdade, você provavelmente desenhou uma coisa que nem o super-homem consegue fazer, uma pessoa consegue fazer só ela, e nem você consegue fazer.
Então você tem que ter muito pé no chão para ter muito carinho mesmo, porque senão você vai se frustrar depois de contratar essa pessoa e ela não vai conseguir executar o que você espera. E aí já começou errado. E agora vamos para a segunda dica. Chegou a hora de colocar a mão na massa ali para entrevistar os candidatos e para escolher seu futuro funcionário mágico. Mas quem que você vai entrevistar? Já pensou em pedir ajuda e indicação para pessoas que você conhece? Pessoas que entendam o seu negócio e conseguiriam te ajudar a indicar pessoas com as habilidades e competências que você espera, mas de novo, cuidado para não ficar na sua bolha. Você precisa de pessoas complementares e diversidade tem sim um papel fundamental para você criar uma empresa de sucesso. Não busque alguém igual a você precisa de alguém complementar. É a diversidade que vai te fazer ter uma empresa ágil e conectada aos seus consumidores. Então, cuidado para não ficar na bolha. E aí, mais uma dica que eu te dou, e aí é a minha opinião, tem pessoas que dizem outra coisa, mas o que eu aprendi ao longo da minha vida é: não entreviste mais do que 5 pessoas para uma vaga. É melhor você entrevistar 5 e no final do processo falar que não tem ninguém que se encaixou ali do que você busca, do que entrevistar 100 pessoas logo de cara. Aí você vai perder muito tempo, vai ter tanta opção que você vai se perder. E quer ver outra polêmica? A minha opinião pessoal é que currículo escolar não funciona pra nada, você pode rasgar. A gente já não vive mais na época que conhecimento tinha necessariamente de uma escola, de uma determinada faculdade, por onde a pessoa passou. Isso não funciona. E a gente já não vive mais na época que conhecimento era exclusivo a algumas pessoas. Hoje, aprendizado, você consegue aprender tudo. Aqui no YouTube, como você está aprendendo comigo, é muito dependente da pessoa e não onde ela passou. Quantos empreendedores de sucesso que você conhece que nem faculdade tem? O Flávio Augusto é mais um da lista, né? Mas calma que eu também não tô te dizendo que faculdade não é importante. Quem sou eu para isso? Isso é uma decisão sua, junto com a sua família aí, decide vocês. Não sou eu que tô te dizendo. O que eu tô querendo te dizer é que eu conheço vários empreendedores de sucesso que aprenderam o que eles aprenderam e quem eles são na prática indo atrás, não unicamente pelo que eles aprenderam em algum lugar. Rótulos não definem ninguém mais. E nem vem me perguntar para uma candidata no momento da entrevista se ela tem filhos ou se ela quer ficar grávida. Que falta de noção se você fizer isso, né? Você não pode escolher alguém só porque imagina que ela vai ter licença maternidade. A entrevista tem que ser um momento para você entender se o candidato tem conexão com os valores, com os desafios, com o que você espera da vaga, com as habilidades e competências esperadas. É na entrevista que você vai imaginar como vai ser o relacionamento no futuro. O que acontece é que é muito comum as pessoas contratarem por currículo e demitir por habilidade e competência, por comportamento. Repita. O que acontece é que é muito comum as pessoas contratarem por currículo e demitir por habilidade e competência, por comportamento. Então não cai nessa também, a não ser que você esteja contratando em busca de uma pessoa para construir pontes, e aí obviamente você precisa contratar alguém com uma bagagem técnica que saiba fazer cálculo de construção de ponte. Você precisa contratar alguém por comportamento. Coloca o comportamento em primeiro lugar e não habilidade técnica. Até mesmo alguém que saiba construir ponte, isso é uma premissa, se for uma pessoa dessa que você vai contratar. Mas o que é diferencial é comportamento, são valores, é a habilidade em aprender, a vontade em aprender dessa pessoa. A parte técnica você ensina. Mas você acha que acabou por aí, não? Não. Depois de contratar uma pessoa, seu trabalho só está começando. E aí vamos para a dica 3. Aprenda a liderar. Seja líder e não chefe. A contratação dessa pessoa foi só o começo e só você, junto com seu funcionário, são os responsáveis para fazer com que essa conexão role ao longo do tempo. Só vocês dois vão mostrar para o mundo, mostrar para sua empresa que a contratação foi bem feita. Você pode até, ao longo do processo de entrevista, pedir para outra pessoa da sua empresa, para o seu sócio ou para algum colega seu de trabalho, entrevistar também essa pessoa, para que você tenha uma segunda opinião. Mas depois de contratado, é só vocês dois, você que contratou, junto com o RH, se tiver RH, junto com o funcionário, que vão garantir que seja uma contratação de sucesso. Não é só no momento da contratação, isso é construído ao longo da vida dessa pessoa. Chefe é aquele que manda, aquele que não se importa com o desenvolvimento da pessoa. Líder é aquele que constrói, é aquele que desenvolve, que quer ajudar o seu funcionário e dar autonomia para o funcionário para tomar decisões. Claro que confiança a gente ganha ao longo do tempo, mas você como líder tem que ajudar a desenvolver essas pessoas. Você tem que ter funcionários melhores do que você. E você tem que ficar feliz se essa pessoa te questionar, se essa pessoa te ajudar a enxergar outro lado.
Você é líder, você não é chefe. Claro que existem diversos tipos de pessoas e hoje eu estou simplificando muito aqui para vocês o que eu aprendi ao longo da minha vida e também o que eu aprendi lendo esses livros que eu deixei aqui na descrição do vídeo, mas o ponto é que as primeiras 2 etapas são tão importantes quanto essa terceira. E não importa qual que é o tamanho da sua empresa ou no modelo que você resolveu seguir, você resolveu contratar uma pessoa, você resolveu seguir com empresas parceiras, pessoas terceiras igual eu faço, isso não importa. O processo é o mesmo e é esse processo bem feito que vai garantir que a sua relação com o seu funcionário ou com as empresas sejam bem sucedidas. E você tem que saber que sempre vai existir atrito, como qualquer relacionamento, inclusive um relacionamento familiar ou com sua esposa, seu marido, namorado, namorada. Faz parte do processo e isso ajuda a crescer. É saudável sim, só que você tem que aprender com isso. E se você quiser que eu faça um vídeo sobre como liderar, sobre como dar feedback, é só você deixar aqui nos comentários do vídeo o hashtag quero saber e eu vou trazer esse vídeo aqui pra vocês. E ativa a notificação para não perder o dia que ele for pro ar, hein? Enfim, e dedique tempo para construir, para criar esse relacionamento, para escolher a pessoa certa, da mesma maneira que eu também dedico muito tempo aqui com vocês para criar o conteúdo, para me relacionar, para tirar suas dúvidas que vocês deixam nos comentários, aqui no YouTube, no Instagram, enfim. Eu sei que vocês já estão comigo aqui e eu sei que eu estou ajudando vocês, é por isso que eu faço esses vídeos. E é por isso também que você aguarda toda semana ansioso pelo lançamento de um vídeo novo, né? Eu sei. Um beijo, fui, então até semana que vem.